Já pararam para pensar como é que um psicólogo consegue de verdade entender o que se passa na cabeça de alguém? É uma pergunta e tanto, não é? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar fundo num processo que é fascinante, mas que, olha, é muitas vezes mal compreendido. Vamos falar de psicodiagnóstico. E a grande questão é como é que isso se faz? Bom, já adianto que não é com leitura de mentes nem com bola de cristal. Pensem nisso mais como um trabalho de detetive, um detetive da mente humana, sabe? O objetivo é ir muito, mas muito além daquilo que a gente vê na superfície. E logo de cara, aqui vai a primeira ideia-chave para a gente entender isto. O psicodiagnóstico não é um exame de raio-x daqueles que dão um resultado imediato. Nada disso. É muito mais parecido com uma jornada que se faz a dois, uma descoberta que vai sendo construída passo a passo, encontro a encontro. Ok, mas vamos ao que interessa. Afinal, o que é exatamente o psicodiagnóstico? De forma bem direta, é uma das ferramentas mais poderosas e, digamos, especializadas na mala de um psicólogo clínico. É fundamental para conseguir ajudar alguém de uma forma que realmente funcione. A essência de tudo isto está em 3 verbos: descrever, avaliar e inferir. Mas, atenção, tudo isso tem um único e grande propósito: compreender para conseguir ajudar. O objetivo final nunca, mas nunca mesmo, é só colar um rótulo em alguém. É, na verdade, iluminar um caminho para a mudança. E o ponto de partida é sempre a primeira conversa. Mas, olha, não é uma conversa qualquer. É ali, nesse primeiro momento, que o psicólogo começa a juntar as primeiras peças do puzzle, a levantar as primeiras hipóteses e, talvez o mais importante de tudo, a tentar ver e sentir o mundo pelos olhos daquela pessoa. E é aqui que a gente encontra uma diferença fundamental. Existe o que chamamos de diagnóstico sindrômico, que é focado em classificar sintomas, sabe? Tipo, identificar as peças do puzzle que se encaixam na categoria depressão, por exemplo. Mas o psicodiagnóstico, ele vai muito mais fundo. Ele não quer só saber quais são as peças, ele quer entender como aquela pessoa, de um jeito único e particular, monta seu próprio puzzle. Certo, e que ferramentas é que entram em jogo? Imagine uma caixa de ferramentas bem completa e especializada. Não dá para usar um martelo para tudo, certo? Cada situação pede uma ferramenta diferente. A escolha vai depender sempre do que se precisa descobrir, da pergunta que se quer responder. E o que guia a escolha dessas ferramentas são perguntas. Perguntas bem profundas. Coisas como é que esta pessoa pensa? Como é que ela processa e lida com as emoções? Como é que se relaciona com o mundo e com os outros? Cada teste, cada técnica é escolhida a dedo para iluminar uma dessas áreas e assim aos poucos vai-se construindo um retrato completo. Vamos pegar no exemplo famoso, o teste de Rorschach, das manchas de tinta. A lógica por trás dele é até bem simples. A maneira como o nosso cérebro tenta encontrar sentido em algo ambíguo, naquele caos, pode dizer muito sobre o nosso mundo interior. Pensa nisto. Alguém que olha para as manchas e vê monstros por todo lado, se calhar está a lidar com medos tão profundos que nem consegue pôr em palavras. Mas nem tudo é tão subjetivo. Do outro lado da moeda, temos testes bem mais estruturados, como as escalas Wechsler, por exemplo. Se o Rorschach é uma janela para o mundo interno, estes testes são quase como um mapa detalhado das nossas autoestradas mentais, das nossas capacidades cognitivas. Eles mostram onde estão os pontos fortes e também onde pode ser preciso um pouco mais de apoio. E ainda temos os questionários, como o famoso MMPI. Estes funcionam quase como um censo da personalidade. Dão-nos dados mais objetivos sobre traços e padrões de comportamento. É mais uma peça importante que se junta ao puzzle, sabe? Ajuda a confirmar algumas ideias ou, quem sabe, a desafiar as hipóteses iniciais. Mas, e quando se trata de uma criança? Aí o jogo muda por completo. Porque para uma criança, principalmente para as mais pequenas, a linguagem principal, a mais verdadeira, não são as palavras, é o brincar. A sala de brincar, nesses momentos, transforma-se num verdadeiro palco. E nesse palco, a criança é a protagonista. A forma como ela brinca, os papéis que ela representa, os brinquedos que ela escolhe, tudo isso é uma linguagem. Uma linguagem simbólica, super rica, que conta histórias que, de outra forma, com palavras, ela ainda não conseguiria contar. Olhem este caso, o do Marcelo, um menino de 4 anos. Durante a sessão, o que ele fez foi assumir o papel de um gigante que fazia uma bagunça enorme. E as palavras que ele usou são de uma força impressionante. E este exemplo ilustra o processo na perfeição.
Ao ser o gigante, o Marcel não estava só a brincar. De todo. Ele estava a processar e a comunicar sentimentos que eram grandes demais para ele, avassaladores, mas de um jeito seguro. A brincadeira foi o veículo que ele encontrou para dar forma a um caos interno que ele, com 4 anos, simplesmente não tinha palavras para descrever. Então, depois de toda essa recolha de informação, das conversas, dos testes, das observações na brincadeira, chega o momento-chave: juntar as peças todas. O grande trabalho agora é olhar para tudo isso e encontrar os fios que conectam tudo. Tecer uma história que faça sentido. E é muito importante que fique claro: o resultado final não é uma lista de pontuações de testes, não é um boletim, é um retrato. Um retrato vivo, dinâmico, que mostra a pessoa como um todo, com as suas forças, com os seus desafios e, acima de tudo, com a sua maneira única de ser e de estar no mundo. Claro que nada disto faria sentido ou sequer seria possível sem uma base ética muito, muito sólida. A confidencialidade é total, a pessoa tem o direito de saber o que foi concluído e o mais importante de tudo, o bem-estar de quem está a ser avaliado, vem sempre, mas sempre mesmo, em primeiro lugar. E assim, a jornada do psicodiagnóstico parece chegar ao fim. Mas o curioso é que este destino, na verdade, não é um ponto final. Pelo contrário, é um ponto de partida. O grande objetivo de tudo isto é abrir uma porta para o futuro. Olha, se houver uma ideia central para levar de toda esta conversa, que seja esta: o relatório final não é um rótulo para encaixar alguém numa caixa. De jeito nenhum. É um mapa detalhado que vai guiar os próximos passos, seja em terapia, na escola, onde for preciso. E o que se faz com esse mapa? Bom, com ele na mão, constrói-se um plano. Um plano que ajuda a entender a raiz do problema, que valoriza as forças que a pessoa já tem e que, a partir daí, desenha um caminho de apoio, um caminho feito à medida, totalmente personalizado. No fundo, apesar do psicodiagnóstico ser um processo técnico e formal, a sua essência é algo que, de certa forma, todos nós buscamos: entender um pouco melhor quem somos. E fica a reflexão final: o que é que cada um de nós poderia aprender se tivesse acesso a um mapa um pouco mais detalhado do seu próprio mundo interior?